Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez estamos de volta aqui com o nosso Fica a Dica, através da Rádio Proconta Maceió, Alagoas. Hoje eu quero falar sobre um tema que a gente já vinha se preparando, há algum tempo. Iniciamos inclusive no capítulo anterior, no vídeo anterior, que é o imposto de renda das pessoas físicas. A regra número 1 é quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70. Qualquer pessoa que tiver recebido ao longo de todo o ano de 2019 renda tributável de mais de R$ 28.559,70 precisa fazer a declaração de imposto de renda. O exemplo é salário. É um rendimento tributável, assim como horas extras, 13º salário, prestação de serviços, honorários profissionais e por aí afora, retiradas pro labore. Os valores recebidos do INSS também são tributáveis. Nós vamos elencar daqui a pouco quais são basicamente os rendimentos tributáveis. Ou seja, os aposentados também ficam obrigados a fazer a sua declaração de imposto de renda caso seus rendimentos somados sejam superiores a R$ 28.559,70. E quais são os rendimentos tributáveis mais conhecidos? Em linhas gerais, os rendimentos tributáveis são todos os rendimentos recebidos como remuneração do trabalho assalariado ou da prestação de serviços de qualquer natureza. Os recebimentos de aluguéis, os recebimentos de pensões alimentícias, os resultados tributáveis da atividade rural, os recebimentos de valores acumuladamente. Às vezes você tem um emprego e recebe alguns valores que ficaram sendo retidos ou às vezes em causas judiciais e esse valor foi ganho uma causa e você recebeu valores que estavam acumulados ao longo dos tempos. Outros rendimentos do tipo a distribuição de lucros. A partir de 1996, os lucros distribuídos a sócios de empresas tributadas pelo lucro real ou lucro presumido ou arbitrado, que excedem aos lucros apurados em balanço e que estejam registrados na contabilidade. Para que existam algumas regras básicas para que sejam distribuídos lucros, é preciso obedecer essas regras. Mas isso é um outro tema que nós vamos falar mais adiante. Então, basicamente tudo aquilo que se recebe como remuneração em troca do trabalho, em troca da prestação de serviços. A regra número 2 este ano, para que você esteja obrigado a declarar o imposto de renda, é quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil. Se o contribuinte recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, que somados resultem no valor superior a 40 mil, ele também está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Entre os rendimentos tributáveis estão os dividendos, alguns tipos de indenização, como indenização por acidente de trabalho, por rescisão de contrato de trabalho, FGTS, por herança, doações recebidas. Os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte são, por exemplo, os rendimentos recebidos em concursos e sorteios, prêmios em dinheiro ou ganhos na loteria, além dos juros sobre o capital próprio. Eu costumo elencar quais são os rendimentos. Os mais comuns entre os rendimentos isentos e os não tributáveis, sobre os quais não se paga nenhum imposto quando são ganhos, estão isentos como o rendimento da caderneta de poupança, a indenização do seguro por roubo, o seguro-desemprego, a indenização paga por despedida ou rescisão de contrato de trabalho até o limite garantido em lei trabalhista, por dissídio coletivo e convenções trabalhistas,
homologadas pela Justiça do Trabalho, bem como montantes recebidos pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referentes aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas do FGTS, da legislação, conforme a legislação. As pensões e os proventos de inatividade pagos pela Previdência Social da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, por pessoas jurídicas de direito público interno ou por entidades de previdência privada, a partir do mês em que o pensionista ou inativo completa 65 anos de idade, até o limite mensal previsto, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto de renda. Anualmente, o governo divulga um limite de isenção para quem tem mais de 65 anos. É preciso observar esse limite, multiplicado isso por 12 meses, este é o valor que está isento de declarar. O valor excedente a esse limite está sujeito à incidência do imposto de renda. Os proventos de aposentadoria, reforma, pensão, recebidos por portadores de doenças graves, tipo tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, a neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível, incapacidade, cardiopatia, grave doença de Parkinson, e uma série de outras que no manual de imposto de renda, lá no programa de imposto de renda que já foi liberado pela Receita Federal, tem essa relação de todas as doenças que são possíveis e de deixar você isento de declarar o imposto de renda. É preciso lembrar aqui que há uma diferença entre isento de declarar e isento de pagar. Isento de pagar são as pessoas que são detentoras de uma série de problemas. Isento de declarar é, como eu falei agora, aqueles que ganham abaixo de 40 mil reais. Mas se você tiver rendimentos que sejam acima de 40 mil reais, você está obrigado a declarar. Você não irá pagar imposto, mas você está obrigado a fazer e informar a sua declaração de imposto de renda. Os rendimentos recebidos a título de bolsa de estudo, desde que caracterize doação, ou seja, quando recebidos exclusivamente para proceder a estudo ou pesquisa, e o resultado dessas atividades não represente vantagem para o doador e não caracterize contraprestação de serviço. A indenização de transporte paga a servidor público da União, a que se referem os artigos 60 da Lei 8.112 e da Lei 8.852 de 1994. O valor correspondente ao saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria, quitado por motivo de invalidez permanente ou por morte do mutuário. Então, se você, o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge faleceu e você recebeu uma indenização, essa indenização é isenta. O capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado também está nos rendimentos isentos. O valor correspondente ao saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria, quitado por motivo de invalidez, já falei isso, né? O lucro na alienação de bens de pequeno valor ou único imóvel. O lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial, ele é isento. Lá quando se vende um bem, dependendo se ele for o último bem vendido nos últimos 5 anos, e a depender da sua opção, se você não tiver feito nenhuma venda, esse bem fica isento também de pagamento de imposto, se enquadrando nos rendimentos isentos ou não tributáveis. Os lucros e dividendos recebidos dentro dos limites legais. As pequenas empresas podem distribuir lucros e dividendos. As empresas tributadas pelo lucro presumido ou mesmo pelo lucro real também, mas como eu falei, tem uma regra
e essa regra precisa ser obedecida. As transferências patrimoniais, as doações, heranças, meações, dissolução de sociedade conjugal ou da unidade familiar também são rendimentos considerados isentos e não tributáveis. E a parcela isenta correspondente à atividade rural. Quem explora a atividade rural tem uma redução de 80% nos seus rendimentos. E só 20% do valor do rendimento durante o ano é oferecido à tributação. Mas existem regras e nós vamos falar mais na frente quais são essas regras que você pode utilizar desse benefício. Sinistro, furto ou roubo relativo a objetos segurados, menos o custo da aquisição, também é considerado um rendimento isento e não tributado. As pensões, os pecúlios, os auxílios recebidos por portador de deficiência mental, quando decorrente de prestação do regime de previdência social, também é considerado rendimentos isentos ou não tributados. Os proventos e pensões decorrentes da reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, pagos de acordo com a legislação. A indenização por desapropriação de terra nua para a reforma agrária, menos o custo da aquisição informado na declaração de bens, também é considerado um rendimento isento ou não tributável. Os ganhos líquidos em ações negociadas à vista em bolsa de valores ou com ouro, os ativos financeiros, cujo valor mensal seja igual ou inferior a R$20 mil, também são considerados rendimentos isentos e não tributados. O seguro-desemprego, auxílio natalidade, auxílio doença, auxílio funeral, o auxílio acidente pagos pela previdência oficial ou privada também são considerados rendimentos isentos e não tributados. Os resgates de contribuições pagas pelo contribuinte entre 1989 e 95, recebido em razão de desligamento do plano de benefícios de entidade de previdência privada. E outros mais que você vai poder consultar no manual do Imposto de Renda, como eu disse, no programa ou no site da Receita Federal. Vale lembrar também aqui que as indenizações por dano moral, em razão de qualquer acolhimento pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, também são considerados rendimentos isentos e não tributados. Como eu falei anteriormente, é um tema longo que nós vamos nos reunir aqui várias semanas para falar sobre esse tema. Eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a cada um de vocês que estão curtindo, que estão assistindo os nossos podcasts, ouvindo os nossos podcasts e assistindo agora o nosso canal. Fique ligado, nosso muito obrigado, fiquem com Deus. Só um aviso, você que está recebendo esse material, vai lá no nosso canal, se inscreve, faz aquele clique lá de inscrição para começar a receber com assiduidade os nossos programas. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.